Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Boa noite, parceira! Boa noite, Brasil, tudo bem? Hoje promete, hein? Hoje promete, maravilhosa, gente! Olha só, esse podcast cada dia é melhor, principalmente quando nós temos mulheres tão maravilhosas, aquela que a gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de falar, é minha amiga. Conheço, ó, a vida inteira. Crescemos juntas, trabalhamos juntas, começamos juntas. E entrevistar essa mulher hoje me deixa muito orgulhosa, porque eu tenho orgulho dela, da mulher que ela se tornou, tenho orgulho da adolescente que ela foi, de todas as fases que ela viveu. Então é muito bom quando a gente está perto de amigas. E, por favor, fale um pouco sobre ela. Eu realmente não tenho esse histórico todo, mas já adorei. Linda, ela é maravilhosa. Vou deixar até você, tá? Passa, Cláudia Tenório. Também, ficha muito aqui. obrigada. Tá vendo? Eu completo. E a ficha tá tudo bem. Já ganhei amiga também. Apresentadora experiente, dinâmica, inteligente e carismática. Conhecida por todo o Brasil pela credibilidade conquistada através da sua trajetória profissional. Dedica aos seus pais toda a formação que adquiriu, seus valores eternos através deles. Iniciou a carreira bem jovem como apresentadora do jornal TV Rio, ainda aos 17 anos. Foi repórter, locutora de rádio da cidade do Rio de Janeiro. Depois apresentou o programa Vibração na Record, um programa de esportes radicais de surf e como skate. Já fez garota propaganda para lojas Americanas e Casas Bahia. Desde 2010, está realizando o seu sonho de apresentar um programa ao vivo, com temas voltados à qualidade de vida, abordando assuntos ligados à saúde de família, artesanato e cultura. Ela tem 30 anos de carreira, formada em jornalismo. Tem mais? Eu já vou falar. Vou só contar, sabe por quê? Isso 36. Aqui, ó. Não, 30. 36. É 25. 15. Texto antigo, 36, amiga, porque é da nossa época. 15. Viu? Formada em jornalismo, já trabalhou como locutora, apresentou o programa Vibração na Rede Record e está há 10 anos na Rede Vida. Se é antigo, então já está um pouco mais. Eu já estou há 12 anos na Rede Vida, mas boa noite. Gente, que apresentação. Seja bem-vinda. Maravilhosa. Eu tô muito feliz. Vocês foram falando, Nani foi falando um pouquinho, né, do tempo que a gente começou juntos, me deu até um arrepio, assim, porque foi uma fase muito boa e reencontrar a Nani sempre me leva um pouquinho para aquela época. A gente volta na adolescência. Que é muito bom, né? A gente poder olhar para trás e falar, puxa, que legal. Como valeu a pena, né? Valeu. Hoje eu olho para trás e falo, parabéns. Foi muito jóia a trajetória até aqui. E hoje, ó, como diz aqui o título do meu livro, eu me sinto melhor que ontem. Muito feliz. Bem-vinda, Claudinha. Obrigada, menina. A Cláudia é minha amiga, só pra corrigir, é 36 anos. Eu tava fazendo as contas e eu me perdi por causa da minha conta. Eu acho que é porque era 15, aí tipo não, foi 15, pra 25. É que a gente fica confundindo com a idade. Enfim, sim, mas são 36 amigas que anos valem que a pena. Que a gente se conhece, trabalha juntas, que a gente passeia juntas. Olha, nós começamos, gente, Claudinha, vamos lá. No Viva o Gordo. Aqui nós não falamos, mas foi Viva o Gordo, aí Jô Soares. Trapalhões. Tudo. Era Saturnino de Brito, número 50, toda semana. Nossa senhora, a gente gravava demais na Globo. Nós começamos na Globo. Foi. Não foi? Fase boa, e né? como que foi esse começo? Um começo cheio de sonhos, cheio de expectativa, com muita vontade, muita garra. Eu sempre fui muito trabalhadora, a Nani também sempre foi muito trabalhadora. A gente não tinha canseira pra nada, e a gente trabalhava, viu? Não era a moleza, farra que a gente vê depois editado na TV, né? Que parece, nossa, que... Quanto glamour, né? Muito, saía de lá da Globo meia-noite, 1h da manhã. 1h da manhã. E jovens, hein? Nós tínhamos o quê? 17 anos? Eu tinha 15 anos. Não, 16. Época. Você começou com 15 anos? Eu comecei com 15 anos, era muito novinha. Eu tinha 16. Mas foi muito bom. Muito bom. Foi muito gostoso e eu sou muito orgulhosa também, sabe? Dessa fase. De ter sido essa adolescente determinada. Eu já sabia o que eu queria. Isso é perfeito. Os meus filhos falam assim, mãe, não é todo mundo que já nasce sabendo o que quer fazer, como Mas você. Parece que a nossa geração sabia. Então, eu sabia. Eu sabia também. Eu não podia ver o microfone, gente. Aliás, eu não posso Desde ver até hoje. Tomara que eu não fale demais. Aqui vocês podem me Não, cortar, pode falar, meu bem. Não, Minha pode convidada é você e nós vamos falar tudo que nós temos direito. Porque você pode. Que bom, tô feliz. Momentos lindos, né? E eu era de Minas, né? Eu sou mineira, né? Na verdade. E eu fui de Vitória, eu fui pra Vitória no Espírito Santo e me mudei pro Rio muito jovem. Né? Com 16 para 17, eu morava no Rio. E você? Onde você nasceu? Eu nasci no Rio
E, não, a vida inteira eu nasci no Rio. Eu vim para São Paulo depois com 21 anos, porque eu me apaixonei pelo meu marido, que é o Ricardo, e coincidentemente eu arranjei um emprego em São Paulo só para ficar pertinho dele. Aí 9 meses depois a gente casou. 9 meses? É. E como foi esse encontro de vocês? Onde Você foi? sabe que o Ricardo, ele me contratou para fazer um trabalho na época para Duracell, porque eu também trabalhava como modelo, fazia umas coisas, né, de tirar fotos, e aí ele me contratou. Ele me escolheu, eu falei, que bom, mas ele nem olhava pra mim. Ele gostou mesmo, era de uma outra lá, mas eu olhei e falei, que rapaz bonito. É esse, você bateu o olho, Bati você o olho, falei, já na hora. eu queria ele pra mim. Eu queria ele pra mim. Viu? E aí- Quanto tempo tem esse queria? É um casamento e até muito hoje? bem sucedido 31 e até anos. é algo que é muito evidenciado, né? 31 anos que a gente tá juntos, casados, né? Então eu tenho 32 anos de vida com o Ricardo, porque a gente namorou só 9 meses. Eu conheci o Ricardo e eu já falei com ele que eu quero casar. Na verdade, eu senti que ele também queria casar. Eu falei, pronto. Por quê? O que te deu? O que te despertou essa Vontade de casar? vontade de olhar para esse homem e falar assim, é esse que eu quero casar? Eu tinha muita vontade de casar. Ah, tá. Muita. Meu sonho era casar. Eu achava lindo casar até 21 anos. Eu achava que depois... Nós somos uma geração Eu achava diferente. que depois de 21 anos eu ia ficar solteirona pra titia. Que falava assim, né? Vai ficar pra titia. Eu não queria ficar pra titia, eu queria casar. Aí, eu procurei Rio de Janeiro inteiro, não achei ninguém. Mentira. Nossa, tá. no Rio de Janeiro inteiro não tinha o Eu não Ricardo. tinha ninguém pra casar. Não, aí eu conheci o Ricardo. E eu achei realmente ele muito interessante. O Ricardo sempre foi um cara muito bonito. E na época ele tinha 29 anos, eu tinha 21. E eu falei, uau, esse é o cara, né? Maduro. Eu achei ele maduro, bonitão. Ele era gerente de marketing da Duracell, usava uns ternos elegantes. Falei, é com ele. Na primeira vez que a gente saiu pra jantar, a gente foi na pizzaria Cristal, aqui em São Paulo. E aí eu já puxei um assunto. Você tem vontade de casar? Sem sonho de ter uma família? Aí ele, eu tenho. Esse é o meu sonho. Eu falei, pronto, é esse o cara. Eu quero. Falei, gostei. Aí eu já tava apaixonada. Gente, 15 dias depois eu pedi ele em namoro. Você que pediu? É. Uma mulher já como que te foi? Ele é viu? tímido. Olha, e ele fala, Cláudia, ainda bem que você pediu. Porque se você não pedisse, eu acho que eu não ia pedir. Porque ele é tímido, ele é na dele. Aí eu pedi, nem lembro como. Eu acho que foi assim mesmo, quer namorar comigo, alguma coisa. Aí a gente começou a namorar. Voltei pro Rio, fiquei lá um pouco, a gente se falava todo dia pelo telefone, não tinha celular. E a gente mandava carta e cartão. Gente, nós somos da época da carta, Era. olha isso. Aí quando eu voltei pra São Paulo, aí eu falei, a gente tá namorando, tá feliz, tá tudo bem. Já comecei a falar de casamento mesmo. Aí ele falou, tá, que queria casar. Eu falei, então vamos ficar noivo. Aí pedi em noivado. Menina, você pediu A em namoro, atitude ali pediu foi em toda noivado dela. também. Um mês depois eu falei, vamos marcar o casamento, hoje. já que a gente Olha, é pra te noivo. avisar, é hoje. Aí ele falou, vamos. Eu falei, então tá bom. Então vou voltar pro Rio e vou procurar. Aí fui com a minha mãe pra tudo quanto é lugar. Pronto, e casei. Aí fizemos o casamento lindo, meu vestido de noiva, realizei meu sonho. Eu tinha sonho, Nani, de casar. Engraçado, eu casar, nunca você já tive tinha esse sonho sonho. De noiva? Não. Eu também Eu não. tive e eu amo essa coisa de casamento. E a minha filha acho que puxou a mim, porque ela vai casar, né? Tem Vai 23 anos, vai casar de noiva. essa coisa. Novinha, né? Pra casar. Novinha, é. Mas eu sempre quis casar. E eu tive uma família, meus pais estão vivos, maravilhosos, muito especial. Não era uma casa chata de viver, mas eu tinha vontade de ter a minha casa, de ter a minha família, os meus filhos, sabe? Talvez até pelo exemplo deles. Acredito que sim. Eles são casados até hoje. Meus pais já têm, acho que 55 anos de casado. 55? É. Que lindo. Bonitinhos, são super felizes. Muito, muito bonitinho. de E ver. quando e a gravidez? Como foi pra você? Olha, a Já que você gravidez foi queria um construir uma baita família. susto. Vou contar um negócio que... Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Claro, pros meus filhos, pra minha família, mas pros meus filhos aconteceu até de uma forma muito engraçada. Eu casei com o Ricardo em dezembro, dia 21 de dezembro de 1991. E eu viajei de lua de mel, a gente foi pra Disney. A gente era muito criança, a gente queria ir ver o Mickey. Queria se divertir. Aí a gente foi pra lua de mel. Quando eu cheguei na lua de mel, eu tinha um sono, mas um sono. Sabe aquela pessoa que só queria dormir? Numa das noites, o Ricardo teve que chamar a camareira pra abrir a porta do quarto, porque ele tocava, ele batia na porta e eu não acordava. Estranho, porque eu não era assim, tão preguiçosa. Aí ia comer, entrava numa lanchonete, eu me lembro que eu entrei no McDonald's. Vem rápido, ele, o que foi? Eu falei, sai, esse lugar tá horrível, esse cheiro tá insuportável. Aí ele, mas não tá.
Eu falei, tá. Aí entrava no outro restaurante, vem embora, tá horrível. E ele falou, não é possível. Aí ele falava assim, Clau, todo mundo fala que a gente casa e a pessoa muda. Mas você Mas mudou foi muito demais, rápido. você mudou Na lua de muito. mel. E eu, ofendida com aquilo, aí, bom, não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sei que eu achava tudo fedido, tudo esquisito e só queria dormir e chorar. Voltei para São Paulo e aí a menstruação atrasada, fui fazer um teste e eu estava grávida. Eu estava grávida, gente, eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 20 dias de casada. E eu nem imaginava que eu ia ficar grávida, assim. Eu queria ficar grávida depois de 3 anos de casada. Até porque eu não tive muito tempo de conhecer bem, né, o marido. Porque eram 9 meses de 9 namoro. meses, tudo muito rápido. E morando, assim, em Rio e São Paulo, né? Mas aí, eu tava grávida. Muito engraçado que a minha avó me mandou uma carta feliz. Minha neta, você casou tão inocente. Engravidou na noite de núpcias. Aí a minha mãe quebrou o encanto e falou, claro que não, mamãe. Ela já deve ter casado grávida. Porque... Provavelmente, porque eu já estava na lua de mel enjoando, né? Não, já tava grávida, aí, amiga. Belo dia, com os meus filhos já pré-adolescentes, adolescentes, a gente estava numa viagem linda, por sinal, em Ibiza. Sentamos os 4 numa mesa de restaurante e o Gabriel começou. Mas peraí, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Você casou virgem? Aí eu casei. Mãe, Olha pra mim. olha pra mim. Eu falava, tá, gente, o que vocês querem saber? Não, eu tô fazendo a conta aqui. Eu nasci em agosto. Você casou que dia? 21 de dezembro. Aí ele, tá, janeiro, fevereiro, março, 8 meses. Eu nasci prematuro? Não. Aí eu, não é prematuro 8 meses, né, Gabriel? Aí começou aquela palhaçada na mesa. Pronto, aí eles adoraram a história. Então você casou grávida. Mas eu casei grávida sem saber. Bom, mas tudo isso eu falei que eu falo demais, né? Em podcast, podcast é pra a gente contar esquece mesmo. que a gente tá falando pra um monte de gente. Vocês esquecem isso, que isso é coisa pra amiga íntima. Vocês não contam pra ninguém, pelo amor de Deus, hein? Não, eles não Conta que Não ela é casou pra grávida. contar, não é contem. pra contar pra ninguém. Bom, aí você me perguntou como é que foi a gravidez. Imagina, eu com 21 anos, Novinha, por isso. sozinha em São Paulo. Eu conhecia o Ricardo muito pouco mesmo, assim, né? A gente estava se adaptando e eu sempre fui muito fantasiosa, muito romântica. E quando a gente é muito romântica, a gente acredita que casou com um príncipe e de repente você transforma esse príncipe em sapo. E eu já tinha feito isso, porque eu tava grávida, ele Muita não tava coisa, achando né? muito legal o meu sono, eu achava tudo chato, ele já tava ficando irritado com aquilo, eu não tinha ninguém por perto para me ajudar, a barriga ia crescendo, meu corpo ia ficando diferente, paladar alterado, olfato... Gente, gravidez não tem nada de glamouroso, a verdade é essa, é muito difícil. E eu falo para as minhas amigas, para minha norinha agora que teve bebê, não se cobra. Quando você tá grávida, as pessoas esperam que você esteja em estado de graça, amando aquela barriga, amando aquele bebê. Tem algumas mulheres que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo que sentem tudo isso. E que lindo, que bom para essas que conseguem sentir tudo isso. Mas não é para todas. Eu, por exemplo, era muito nova, não estava preparada para gravidez, me achei esquisita, minhas roupas não cabiam, eu não tinha mais cintura, eu era quadrada, uma menina com barrigão para frente, um peitão que cresceu de repente, né? Tudo de... Eu achei muito esquisito. Foi muito Vários esquisito choques estar juntos, grávida. né? O casamento Um com a gravidez, casamento, tudo. eu queria curtir minha lua de mel e, né? Então foi muito esquisito estar grávida. Quando o Gabriel nasceu, eu Você digo teve que... depressão pós-parto? Não. Aí que eu bom, falo graças a assim, Deus. gente... É uma coisa que eu também acho que toda mulher precisa prestar atenção nessa hora. Na hora do parto, eu tenho certeza absoluta que desce um feixe de amor assim do céu, assim, ó, vum, e entra dentro do nosso coração, que a hora que sai aquele bebezinho, que você nem sabia que amava, você descobre que você tem o maior amor do mundo, que não tem nada nem parecido, nem comparável. E é um amor tão único, né? Eu não acho assim que toda mulher precisa ser mãe. Eu acho que algumas que não têm a vontade, não nasceram para ser mãe, Sim, tá tudo bem, tudo bem. né? Tá tudo bem. Mas que de fato é um amor novo, que Diferente de tudo. é diferente de tudo, é. Então, é um privilégio ser mãe. Sentir isso que eu sinto pelo Gabriel, o que eu sinto pela Carolina, não tem nada igual. E aí, graças a Deus, eu não tive depressão pós-parto, mas não tive facilidade, porque pensa, eu era apresentadora do Shop Tour. Nossa, que era uma E no loucura a Shop sua Tour, vida. eu era pessoa jurídica, como é que fala? Profissional liberal. Então, se eu gravava, eu ganhava. Se eu não gravasse, eu não ganhava nada. E o meu marido ficou desempregado.
Nossa. Então foi assim, recém-casada, com filho bebê. Eu não podia parar de trabalhar, porque senão não ia ter entrada em casa. O Ricardo não estava trabalhando, estava desempregado. Sabe assim, tudo junto. Tudo de uma vez, né? Ele tinha, quando a gente se conheceu, ele tinha comprado um apartamento e a construtora faliu e nunca entregou. Então a gente morava num apartamento alugado, mas que era de um amigo, que tinha os móveis da mãe desse amigo. Então, muito diferente daquele sonho que eu tinha construído. E você criar um bebezinho nessas condições realmente é muito difícil. Então, assim, eu não tinha babá. Eu não tinha uma pessoa ali para me dar uma super retaguarda. Meus pais moram no Rio, né? Tem meus irmãos lá também. O Ricardo era uma pessoa muito difícil. O Ricardo hoje é maravilhoso. Tomara que ele não veja esse podcast. Não. Porque ele pode Tem ficar triste. Mas não Ricardo? fica, amor. Sabe por quê? Porque assim, Ricardo, por favor. um dia você foi difícil. Hoje você é o Não é homem esse mais momento. fácil, mais maravilhoso do mundo. Eu te amo muito. E a gente cresceu muito. Isso é maravilhoso demais. E poder falar isso é só para ajudar as outras mulheres que estão assistindo. Porque às vezes eu sei que as meninas casam e se chocam, né? Porque a realidade pode mudar muito. E a realidade às vezes muda muito. É muito diferente daquilo que a gente sonhava. Mas a minha mãe falava muito pra mim assim, casamento é perseverança. E eu sentia no meu coração que eu precisava manter aquilo, que eu precisava permanecer naquela história. E eu sempre fui muito cheia de fé. E eu fui ensinada muito de acordo com os princípios da igreja, porque eu frequentava a igreja. Então, tinha um versículo que não saía da minha cabeça, que era assim, a mulher sábia edifica a casa. Isso ficava assim, né? Mulher sábia edifica a casa, então eu preciso ser sábia. E eu falava, o que eu tenho que fazer? E aí eu fui fazer terapia, fiz muita terapia para tentar me entender, para tentar colocar o pé no chão. Ouvi a terapeuta falar assim, Cláudia, ele não era um príncipe, mas também não virou um sapo, ele é apenas um homem. Isso é maravilhoso pra gente entender que o cara não era um príncipe, mas também não é um sapo, gente, é homem. Aí eu aprendi coisas que, inclusive, eu coloco nesse livro, coloquei também no Dicas para uma Vida Melhor, que você já me recebeu uma vez para falar sobre ele, que assim, eu aprendi que Olha, amar... Borel, puxa a imagem, Borel. Que amar... Posso continuar falando? Pode. Que amar é aceitar, né? Que quando a gente ama o outro, mas a gente gostaria que o outro fosse diferente. Eu amo meu marido, mas eu queria que ele fosse mais carinhoso, eu queria que ele fosse mais romântico, eu queria que ele fosse mais atencioso, eu queria que ele fosse... A gente não tá amando essa pessoa, tá na expectativa ou na perspectiva de uma coisa que você gostaria. Uma coisa que você gostaria. E, na verdade, você gostaria daquilo que você gostaria. Então, você tá quase que estendendo aquilo que você gostaria. Expectando uma coisa, né? E aí, eu fui aprendendo que, poxa, amar é aceitar. Então, eu aprendi a aceitar o Ricardo com as características dele. Eu acho que isso fez com que ele se sentisse muito mais seguro na relação. Seguro como meu marido, como pai, como genro. Então, hoje ele e a segunda gravidez? Aí, a segunda gravidez já foi programada? diferente. Eu já estava trabalhando no Shop Tour, mas uma situação mais estável. Eu já estava lá há 10 anos. E aí eu conversei com o Galeb, que é o dono do Shop Tour, né? Não é mais... vai voltar, hein? Tem novidades, mas eu não posso contar ainda. E aí eu falei pro Galeb, eu quero ter minha segunda filha, mas eu não quero voltar a trabalhar assim que ela nascer. Porque eu voltei a trabalhar, o Gabriel tinha 20 dias. Muito pouco, gente. Foi muito triste. Mas depois, um dia eu conto isso mais em detalhes. Aí eu voltei, aí eu falei pro Galeb, eu não quero voltar rápido. Eu queria ter pelo menos, sei lá, se eu fizesse uma média dos meus salários e me pagasse por 3 meses. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu falei, que bom, quem não chora não mama. Aprenda isso também, quem estiver me assistindo. É assim, o não a gente já tem como resposta. A gente não precisa ter vergonha de nada nessa vida. Vai buscar. Tente, tá? E às vezes você vai se surpreender com a resposta do outro. Às vezes a gente não recebe do outro aquilo que a gente precisa porque a gente não pede ou não sabe pedir, né? Sim, ou às vezes recebe mais. Exatamente. E ele falou, claro, pode ficar em casa. Quanto tempo você quer? Eu falei, 3 meses. Aí ele falou, tudo bem. Então eu tive 3 meses de licença maternidade com a Carol, que me deu tranquilidade. Eu já tinha uma vida mais estável, foi uma outra fase. Aí eu já tinha a possibilidade de ter uma babá pra cuidar dela. Então foi muito mais tranquilo, sabe? Deu pra conciliar bem. E o casamento já tava melhor, né? Então a gente... Quantos anos eles têm de diferença? 7. 7 anos. É bastante, quase 2 únicos. A minha tem mais ainda, a minha é 14, né? Mas é eu não bastante. consegui engravidar. Você queria? Eu quis muito, tanto que eu fiz muitas tentativas de fertilização em vitro, fiz 14 no decorrer do tempo.
Tanto que 12 Mas a Manacha dias... foi natural, foi... Sim, a Manacha foi, mas foi só induzido. Eu dei aquela Aham. controlada hormonal pra saber e consegui. E, amor, eu não consegui. Então, eu fiz tratamento pra engravidar. Ai, que bom. Que bom. Veio... Nós 14 anos tentando, amiga. 14 tentativas. Isso aqui é uma menina desejada, Desejada. né, Nani? Eu quis. Mas vou falar, viu? Hoje eu aconselho também, eu dou dica pra mulherada que tá pensando em fazer tratamento, pra tomar cuidado. Porque isso eles não alertam pra gente. Eles não alertam o perigo dos hormônios em excesso no nosso corpo. Porque cada uma fertilização in vitro, cada um tratamento desse, sei lá, 26, 30 mil reais, sei lá, nem sei mais quanto que é muito caro. Então, assim, eles vão. É muita droga no nosso corpo, né? Muito hormônio, muito hormônio. E hoje a gente sabe, né, que um anticoncepcional pode virar uma bomba relógio no seu corpo. Exatamente. Né? É Então, verdade. para quem não pode, por exemplo, fazer várias tentativas como eu fiz, aí 12 dias que eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Que E por sustão, falar hein? de tristeza Que também. isso também é complicado. algo que vocês têm em comum, né? As duas passaram aí Momentos por um difíceis, né? momento de saúde, um né? divisor de águas, né? Eu não sei o seu, mas você sabe que eu sou muito grata pelo que me aconteceu, porque me deu uma mudada, gente. Sabe que hoje vindo Caíram pra cá, tantas fichas. hoje vindo pra cá eu tava ouvindo você falando exatamente do que havia acontecido e essa foi uma pergunta que eu ali no carro por um momento eu me fiz. Será que ela é grata a esse momento? Será que realmente hoje ela enxerga esse momento e fala assim, eu precisei passar isso por isso? Com toda certeza. Eu hoje me sinto uma pessoa tão mais calma, tão mais feliz, tão mais assertiva. Eu aprendi a viver de forma inteira, sabe? Queria falar inteira, assim. Eu não tô aqui pensando ali, eu tô aqui. Então eu tô curtindo isso, eu tô conseguindo olhar pra Nani, olhar pra você, Camila, curtindo esse momento, porque eu sei que ele não volta. Eu sei que eu não posso deixar um rastro de nada, assim, queria ter feito, porque talvez eu não possa realmente fazer. Porque a gente enxerga que a gente pode morrer assim, ó. É Eu muito passei mal rápido. entrando no ar, eu tava Me conta desse maquiada, momento. toda pronta. Falei, boa tarde. E não vinha, e eu já tava passando mal, e eu fui pro hospital, e já tava convulsionando, infartei, enfim, aí... E como foi isso pra você? Você sentiu alguma coisa antes? Você tava bem? Você Não, tava você num sabe momento... da história. Eu vou te semana lembrar. antes, né? Você já teve Então, uma semana antes, eu recebi um medicamento novo que era manipulado. O mesmo de sempre. Então, eu sempre tomava a mesma coisa. Eu tinha uma fórmula que tinha triidotironina, que é o T3, coenzima Q10, que protege o coração, zinco, que ajuda um pouquinho a combater o estresse, resveratrol, que é um antioxidante, enfim. Tudo num único pote. Eu não sei se eu tomei daquele pote, porque eu ainda tinha um restinho de mas eu recebi uma semana antes do meu episódio. No final de semana, eu viajei, eu fui pra Monte Verde com o Ricardo. Eu sei que eu levei do novo e eu passei muito mal. Lá em Monte Verde, eu vomitei, eu tive muita dor de cabeça, eu fiquei péssima, tanto é que a gente voltou no domingo bem cedinho de manhã. A gente tinha ido pra passar sábado e domingo. E aí, do domingo até sexta-feira, eu passei mal a semana inteira, mas muito mal, com muita dor de cabeça, muito esquisita. A Cíntia, que trabalha lá em casa, ela falou, eu acho que a senhora não pode trabalhar, é melhor avisar que... Eu falei, não, eu tô bem, porque eu não tava me entendendo. A gente não deixa de trabalhar também. E eu fui desse jeito. Então, o que aconteceu foi o seguinte, depois, só que eu soube, tudo aconteceu que eu tive esse problema no ar, eu tava convulsionando no ar e fui pro hospital e lá eu infartei, tive um monte de convulsão, um monte de crise epilética, um monte, eu não sou epilética, mas eu tive muitas, tem um bloco assim de tantas crises epiléticas que eu tive. E aí, depois de eu ter alta, que aí eu fiquei no Einstein, ninguém descobriu o que eu tinha, o meu neurologista lá do Einstein falou, agora você vai no endocrinologista da minha confiança, porque a gente precisa descobrir o que é que aconteceu. Porque a gente não sabe nada, a gente só sabe que você infartou, que você convulsionou inúmeras vezes e que tinham muitos hormônios tiroidianos circulando no teu corpo, T3 livre. Mas a gente não sabe por que isso, se é uma doença de Graves, o que foi que aconteceu. Aí eu fui num endocrinologista desses que é bem da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, uma pessoa muito, como diria... metódica. Não é metódica que era a palavra, mas assim, bem... Centrado.
não era bem centrada. É que segue bem a cartilha Sim, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Porque tem várias linhas, né? E ele falou assim, tá, não tô entendendo, não consigo entender como é que é. Ele falou, o que você estava tomando exatamente? Aí eu falei, peraí, que eu tenho tudo aqui. Aí eu fui voltando em todo o histórico de todas as receitas, porque tudo vinha por e-mail. Aí eu falei, doutor, eu tô aqui, ó, vou te passar. E fui encaminhando para ele. Eu falei, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O T3 é para ser manipulado em MCG ou MG? Aí ele falou, MCG. Aí eu falei, mas aqui tá MG. Ele falou, será que você tomou em miligramas? Não, não pode ser. Aí eu falei, tá, MG. Peraí, que tem outras. Aí eu fui vendo. Essa também tá em MG. Aí, eram 3 receitas em MG, em miligramas. De miligramas para o correto, que seriam microgramas, é uma diferença de 1000 vezes mais. Nossa. O que aconteceu? Foi uma repetição, foram 3 fórmulas seguidas ao longo de 1 ano e meio, só que depois eu fiquei sabendo que a farmácia de manipulação corrigiu nas 2 primeiras. Ligou pra clínica e falou, não, tá errado, é micrograma. Ah, tá, manipulou em micrograma. A segunda manipulou em micrograma. Da terceira vez, eles ligaram também na clínica e alguém atendeu e falou assim, não, o que o doutor escreveu é para ser cumprido à risca, ele sabe o que ele fez. A farmácia, errada também, né? Fez em miligramas. E aí foi isso. Eu tomei uma dose 1000 vezes maior do que eu deveria tomar de triidotironina, que é o hormônio T3, que é o hormônio da tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo. Aí o médico olhou pra mim e falou assim, o que eu tô vendo eu nunca mais vou ver na vida. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu não entendi. Ele falou, porque ninguém vai sobreviver pra contar isso. Até um cavalo teria morrido. Aí que eu vi que o negócio era muito sério, né? E graças a Deus eu não morri. Aí ele falou, tá tudo explicado. Aí eu liguei pro meu médico, que na época tinha manipulado, ele falou, não errei de jeito nenhum. Falei, tá bom. Vê no frasco. Eu falei, no frasco também tá em miligramas. Não. Então não deve ter na cápsula em miligramas, impossível. Eu falei, bom, tá bom. Eu liguei na farmácia. Foi feito em quê? Miligramas. Aí eu falei, olha, a farmácia disse que foi feito em miligramas. Eu só tô avisando. É um médico muito famoso. Porque como foram várias receitas e eu entendi que eram copia e cola, porque são várias receitas idênticas, dá uma olhada, porque pode ter acontecido isso com outros pacientes. De fato, pode ter acontecido e deve ter acontecido. Porque se eu tivesse morrido indo pra TV, podia ter batido o carro, podia ter infartado, porque eu só infartei no hospital, graças a Deus. Eu infartei nas mãos do Dr. Marcos Knobel, que eu já estava ali pra me socorrer do infarto. Né? E eu fiz na mesma hora uma pique, que é aquele corte que coloca pra chegar na veia cava, pra poder ficar viva. E fui entubada, enfim. Aí ele falou que não, a farmácia falou que sim, eu falei, tá bom. Aí entrei em contato com uma empresa chamada Proquimo, que faz a análise da cápsula. Eles levaram todo o vidro, tudo, fizeram análise. Gente, não tinham 3 miligramas, tinham 6 miligramas. O remédio foi prescrito para, teoricamente, deveria ser para 3 microgramas. A farmácia de manipulação, eu acho que não sei se já era combinado com o médico, já dobrava para 6, ou fez errado mesmo. Só que como estava em miligramas, ela fez em miligramas. Então eu tomei 6 miligramas de T3, de triidotironina. Quer dizer, eu hoje falo, meu Deus, graças a Deus que eu tô viva, porque tinha tudo para não estar. E aí eu fico pensando, puxa vida, tudo pode acontecer com a gente a qualquer momento. Porque você vê que foi uma coisa que você não tinha, que foi um erro ali. Não, e o mais legal é que assim, as pessoas me julgaram pra caramba, sabe? Isso foi, de uma certa forma, muito doído, mas foi muito bom também, porque me fez pensar em várias situações. Porque a gente trabalha muito, aí tinha gente, porque eu não sabia o que eu tinha, né, Nani? Aí tinha gente que chegava assim, você trabalha demais, você tem que parar com isso. Desacelera, amiga. Você não pode trabalhar tanto. Você viajou tanto esse ano, porque eu fazia um programa antes da pandemia na Rede Vida, que era o Rede Vida Visita. E eu viajava mesmo muito, viagens lindas, assim. Então, eu fui sei lá quantas vezes para Israel, nesse ano eu tinha voltado de Portugal, eu tinha ido 15 dias antes para Aruba, eu tinha feito muitas viagens nesse ano, que foi 2018. E aí, era assim, você tem que parar. Tira o pé do acelerador. Aí vinha outra e falava assim, eu já sei, você toma muito suplemento. Eu falava, gente, mas tudo que eu tomo é com um médico que eu confio muito. Ele é muito bom, ele não me deu... E ele realmente, eu não posso falar que tudo que ele fez foi errado, porque não foi.
Seria até uma falta de noção minha de tudo. Porque ele fez tudo certo. Teve mas um ele erro. errou. E Ele foi pagou um por esse erro? De certa forma, acredito que sim, né? Não foi financeiramente falando, mas eu acho que não é um pagar do jeito que a gente entende aqui. Não, mas eu ajudo acredito pela que sim. lei, com Não, o advogado, não, porque eu lembro não. que criou um clima muito Você ruim, chegou porque ele a é muito procurar tudo famoso. isso. Não, mas eu preferi não. Você não procurou? Ele é Não, muito famoso. Eu procurei, mas eu fui muito bem orientada de que Não ia vale valer a pena. E no final das contas eu falei, quer saber? O que eu queria eu não vou conseguir. Porque o que eu achava mais justo era, de repente, cutucar o CRM, coisa do tipo. E eu vi que não ia dar em nada. Aí depois eu também entendi assim, foi um erro de comer uma letra. Um médico não pode errar? Não pode. Ninguém pode errar, né? Dependendo se vai tocar com a vida de alguém. Tem que avaliar, enfim. né? Tá a vida, Mas eu né? não sei. Mas assim, sei lá. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que ele pagou no sentido do quanto sofreu, sabe? Eu sei que sofreu. E eu perdoei. Não quero nunca mais ir nele. Também não recebo mais no meu programa. Mas tá perdoado. Não carrego mágoa. Não tem nada pesado nas minhas costas. Passou. Entendi. Você tem algum que passou. peso, alguma coisa do passado, alguma coisa que Disso? Não, não disso, mas de qualquer situação, ou você é uma pessoa que perdoa tudo? Ih, Nani, eu trabalha muita perdoo fé, você é uma tudo. pessoa Eu vou te muito falar que eu do perdoo bem. tudo. Eu tive duas coisas muito sérias, muito ruins na minha vida, que eu não esqueço, porque eu não tenho amnésia, graças a Deus. Eu tô com probleminha de memória depois da Covid. Minha memória foi pro brejo. Mas só, nada grave. Mas tem duas coisas que aconteceram muito ruins que eu lembro, mas que eu perdoei, né? Uma dessas é esse caso que eu tô acabando de contar. Só que eu acho que eu também perdoei porque a gente sempre aprende muito quando a gente passa por algo muito ruim na vida da gente, Sim. né? Então, nesse caso de Uma nova experimentar oportunidade. quase morte, nossa, de poder ver, EQM. assim, a misericórdia de Deus com a minha vida, de falar assim, não, você vai continuar viva e conseguir me mostrar mais claramente ainda qual era o meu propósito e de Entender a me sua fazer mudança enxergar dentro de tanta tudo coisa isso. boa, de me fazer ser uma pessoa mais tolerante, mais calma, mais feliz, sabe? Eu acho que isso já foi um grande presente. Então, de certa forma, eu acho que eu perdoo porque eu também sou grata a tudo isso. E eu tive um fato com uma amiga que eu achava que era muito minha amiga, porque quando a gente vem Sim. de uma cidade nova, eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu vim do Rio pra cá e eu contei um pouquinho até como eu cheguei, sem ninguém, né? Sem ninguém mesmo, gente. Meu marido, ele só tem um irmão e uma mãe, a minha sogra. Mas a minha sogra, ela é muito na dela. Atualmente, ela tá muito velhinha, já tá bem, com muita demência senil já. Então, a gente não pode mesmo mais contar com ela. Mas eu nunca pude contar muito, porque ela sempre falou assim, não, eu sou muito ocupada. Ela era muito na dela. Então, eu era muito solitária. O que eu fazia? Eu adotava qualquer pessoa que eu encontrasse na vida como minha irmã. Eu achava que era minha irmã. Então, eu tive uma amiga que eu A gente adotei. era muito dessa época, dessa geração. E eu adotei, era minha irmã. Então eu dividia, compartilhava a vida, e aí eu tomei uma daquelas que você fala, uau! E eu fiquei muito mal. Uau, Fiquei não é? Nossa, eu tomei uma lambada, porque aí você vê que não é irmã e que a pessoa Mas o que ela quer fez? ter o mal. Ai, eu prefiro não falar, assim, é uma história longa, mas assim, que me machucou profundamente. E que foi uma coisa Mas assim, foi no trabalho? premeditada pra destruir a vida, sabe assim? O trabalho e a vida, sabe que você fala assim, meu Deus, quem fez isso comigo? Aí eu A irmã. Aí como eu fui investigar, porque eu investiguei, Era porque eu falei, eu inveja. preciso descobrir. Era inveja. Aí você fala, meu Deus do céu, isso existe. Mas tudo bem, já perdoei também, coitada, que Deus ajude ela a ser feliz. Porque foi o que eu falei uma vez, quando isso aconteceu, eu falei pra ela, eu espero que você descubra o que é ser feliz, porque eu nunca pensei que você fosse tão infeliz, porque pra querer o meu Destruir? mal, me destruir só, porque assim, eu só queria o bem dessa pessoa, né? Então, mas passou. Então assim, quando eu olho pra trás, pra minha vida, tem esses dois fatos que não Marcaram. foram legais, que marcaram uma história, mas de resto... E as Só viagens, gratidão. então? Vamos falar um pouco de coisa Ai, de coisa boa! Você viaja o mundo, você viaja pra lugares lindos, vai pra Israel, vai não sei aonde. Você tá com saudades? Eu amo Desse viajar, programa de né? viagens? Eu tô. Mas também, depois de tudo que me aconteceu, eu descobri que eu também amo viajar por lazer. Como eu sempre fui muito trabalhadora, eu me dava muito mais a oportunidade de viajar a trabalho do que a lazer. Então, eu tirava férias só se eu era muito obrigada, sabe? Tem que tirar, eu tirava. Mas, e aí, agora não, agora eu gosto de tirar férias, agora tem um final de semana prolongado, eu viajo para algum lugar. Então, depois de tudo isso que aconteceu, quando a pandemia
deu essa melhorada ou finalizada e fala, pode viajar? Aí eu já viajei um monte. Aí viajo eu e o Ricardo e é muito gostoso. E o lado vovó. Meu Deus, amiga. Quantos aninhos? Gente, o meu neto é a coisinha mais fofinha desse mundo. Ele não tem nem aninhos ainda, ele tem só 4 meses. Ai, ele é que todo bonitinho. redondinho, assim, mas ele é tão fofinho. E ele me vê e ele faz um sorrisinho, assim, ele já bate o bracinho. Ele é uma paixão, mas ele é muito fofo. E eu Conta tô esse lado apaixonada. vó, amiga. Amiga, É nós uma somos amigas delícia. de mão dada correndo em Eu vou te Ipanema. falar, não seja essa mulher que fala, ai, eu não sou vó, sou tia, porque não tem nada mais gostoso do que ser vó. É uma delícia. Amiga do Ser céu. vó é muito mágico. E quando a gente tem pique, que tem disposição pra pegar neto, pra ficar o tempo todo, é melhor ainda, porque a gente Pra curte curtir muito. tudo isso, né? né? O Bernardo ainda tem Tá 4 aprendendo, tá? meses. E aí eu curto ele pra caramba, mas eu sei que eu vou curtir cada vez mais, porque ele vai ficar maiorzinho, cada vez a gente vai poder Vai curtir ser e cada vez brincar mais mais, né? gostoso. Eu falo pra ele, eu falo, ai, a vovó vai brincar de cabana com você, a vovó vai brincar de carrinho, a vovó vai te levar na Disney, a gente vai juntos na montanha-russa. Eu quero poder curtir muito. Você nunca teve problema Todas as com a fases. idade? Com Zero. amadurecer? Eu também sou... Eu me acho, Teve. né, gente? Eu acho que eu sou uma Que bom, cinquentona né? bonitona. Tem coisa melhor que você achar, gente? Quando que você percebeu assim, tô coroa? Ai, desde quando eu tinha, sei lá, nem tinha muitos anos, não. Chegou um menino e falou, tia... Tia. Quando- eu me lembrei agora, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, eu fui assaltada aqui em São Paulo. E aí, entraram no meu carro, eram dois, dirigindo, né? Me passou pro banco do motorista, do carona, e foi dirigindo, e o outro atrás. Aí o atrás falava assim, tia, não olha pra trás, senão tem que te matar. Eu pensava assim, eu vou matar esse filho da mãe, que eu, tia! Tia! Eu tinha 30 e poucos anos, já me chamam de tia! Aí, bom, nessa época eu sou tia, então eu tô coroa mesmo. Né? Não tem problema. Mas é engraçado isso. Mas não é muito legal, gente. Eu não sei. Eu sou de uma época que uma mulher de 52 anos era, de fato, uma senhora, né? Uma Ou seja, mudou senhorinha. Mas hoje eu me sinto Hoje tão não é, bem, né? tão jovem. Tem uma menina dentro de mim. Eu ando de bicicleta, eu gosto de correr, eu gosto de jogar beach tênis, eu gosto de sair, de viver a vida. Eu tenho uma menina dentro de mim. Eu me acho uma mulher de 52 anos muito melhor do que ontem, porque eu me sinto, claro, Eu fiz mais 54, madura. amiga. Então, Eu sou dois você a tá mais tão, que você, tão né? linda, tão inteligente. A gente tá melhor, né? Porque eu posso todas as coisas ainda. Não Tá tem? tudo aqui nesse livro? Tá. Porque hoje, melhor que ontem. O nosso ontem foi ótimo também. Então, esse hoje, eu tô curiosa, porque o nosso ontem foi fantástico. Mas você sabe A gente que sai de mão dada em Ipanema, louca. A gente, pra vai trabalhar, essa aqui sai com um cabelão desse tamanho também. Ela sai Vocês penteando o imaginam? cabelo. Ela sai penteando o cabelo na rua. Era. Não, Ela vamos tanto parar. cabelo, ela penteava cabelo, ela ia fazendo Cabelo. trança. Não, amiga, nós estamos Mas era um atrasadas. cabelão, calor naquele Rio de Calor, Janeiro, fazendo aquele cabelo que trança. faz assim, né? A gente é um cabelo lindo, por sinal. Né? Mas eu gosto, hoje em dia eu gosto do meu cabelo mais lisinho, que eu descobri 2 coisas, olha. Vai. Você não, que você já nasceu loira, branquinha, de olho azul. Então fica loira, princesinha, tá tudo certo. Mas a gente que é morena, eu descobri que é melhor continuar morena. Morena iluminada. Só iluminar, mas não pode ficar muito claro, porque senão envelhece também. E eu aprendi isso assistindo aquela série This Is Us, sabe? Você já viu? Ai, adoro. Eu também amo. Adoro. Aí, se você reparar, a Rebeca, ela começa jovem, morena. Lindíssima. Ela vai envelhecendo e vai ficando loira, vai ficando fazendo luzes, mais luz, mais luz, mais luz. Ela fica velhinha, com o cabelo bem branquinho, clarinho, loiro. Aí eu falei, opa, eu tô vendo que isso é o que usa pra caracterizar a pessoa mais velha. Aí pronto, não vou mais fazer tantas luzes. Acabou. Maravilhosa essa Acabou, agora eu série. quero ficar morena. Morena iluminada. E morena de cabelo liso. Né, Lívia? Porque fica isso mais jovem, não mesmo. fica as meninas de cabelo lisinho? Então pronto, vai ser assim. Morena Vai ser lisa. assim, Morena estou lisa. assim. Depois dos até o 50 a momento. gente deixa liso pra... Eu gosto de cacho. Não, ainda mas eu gosto só de fico cacho. Não, de vez em Imaginando quando eu as faço uns duas cachos bem lindas. lisos, mas aquele cabelão que eu tinha era tipo surfista, assim, não dá Era mais. muito cabelão. Era batia maravilhoso, cabelo. mas não ia rolar hoje em dia, né? Apesar de época, que tem umas mulheres que ficaram com esse cabelo que são lindíssimas, né? A Bruna Lombardi continuou com o mesmo cabelo desde De sempre. sempre. Verdade. Aquele cabelo enrolado, Linda. né? A Elba Ramalho com o cabelo todo enrolado, né? Mas eu me É o encontro estilo, assim. É. E um novo hoje? É um novo momento. E hoje no trabalho? Qual o desafio que você tem naquela TV maravilhosa? Olha, o desafio é só não ser cada vez mais apaixonada por aquela TV. Eu não tava falando com você ali nos bastidores? Sim. Eu tenho uma gratidão gigante a Deus, porque
eu fui muito feliz no Shop Tour. Eu trabalhei lá 20 anos e fiz uma carreira no Shop Tour. Apesar de ser um programa de vendas e algumas pessoas tinham um baita preconceito com o programa de vendas, como tem até hoje, né? Não é um programa de televisão, vai. É camelô eletrônico, é vendedora. Mas que nada. Aquilo ali é uma escola. É uma escola. É uma escola. Então, assim, eu saí do Shop Tour feliz, mas o Shop Tour ia acabar, tanto é que o Galeb vendeu a emissora, já tem 12 anos e foi fazer outras coisas. E aí apareceu na minha vida a Rede Vida. E eu pedi muito a Deus para confirmar assim, será que é lá mesmo? Porque eu não me via lá. Eu falava, será? Mas será? Mas será? E eu fui parar lá. Eu entrei a primeira vez na Rede Vida meio ressabiada assim, será que é isso? E, gente, eu não podia estar em um lugar melhor. É uma televisão incrível, assim, feita por pessoas do bem. Sabe um lugar abençoado, um lugar gostoso de trabalhar? Eu sempre falo, quando é aniversário do programa, que hoje eu entendo bem o que fala assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus. E os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. Porque ele sonhou com esse programa antes que eu sonhasse com Vida Melhor. E o Vida Melhor, ele me ensina muito. 12 aqui anos no de Vida livro, Melhor? você sabe que aqui no livro tem, na verdade, muito do que eu aprendi lá. Ou tudo do que eu aprendi lá. Não consegui colocar tudo, porque tem muito mais coisa que não tá aqui. Mas assim, eu aprendi e aprendo todo dia muito no Vida Melhor. Porque você vê, todo dia eu entrevisto alguém para falar de saúde, para fazer um prato gostoso, para fazer um artesanato gostoso, para contar uma história de vida, né? Quanto e tempo a gente de tem programa? um foco, 2 horas diárias. E a gente tem um foco que é mesmo promover qualidade de vida para quem assiste. Então, o meu foco é esse, agregar valor à vida das pessoas. Só que quem ouve primeiro sou eu. Então, esse programa tem agregado muito valor à minha vida. E você é uma mulher que não para também. Você sempre faz lives, você tá sempre tentando, interagindo com o público, ajudando, orientando. Você gosta dessa coisa? Meio psicóloga. Eu amo falar, eu amo ajudar, eu amo cuidar, eu amo interagir. Eu gosto de gente, Eu né? gosto de gente, a minha frase. Eu gosto de gente. Assim, não a que eu mesma não goste frase, de amiga. bicho, sabe? Eu tenho uma cachorrinha, a Bali, que é fofinha e tal, mas eu gosto de gente, eu amo gente, eu amo bater papo, eu amo Trocar conhecer. energias, né? Eu amo conhecer história. Eu gosto de verdade. Você sabe que aqui, esse momento que a gente está sentada nele e tem o grande presente de receber a história de cada um, o quanto a gente aprende. É muito maravilhoso. Né? Cada é bom frase, demais. você mesmo falando, e eu estava pensando exatamente isso. Agradecendo mesmo a Deus o presente que a gente tem de poder compartilhar essas histórias. Isso é muito A gente precioso. aprende muito. São momentos, né? Momentos passam tão rápidos, né? Os momentos vão assim, voam. Então a gente é marcante, cada momento é marcante, cada momento E é aí, importante. por isso é que é né? legal, isso que eu falei pra vocês, que hoje eu aprendi a estar inteira em cada momento, que é a única forma que a gente tem de esticar o momento. Porque às vezes a gente tem muita pressa de viver, porque acha que a vida é muito rápida, só que a gente não foca em nada, né? Tá super antenado em tudo e em nada ao mesmo tempo. E aí eu aprendi que a melhor forma de esticar os momentos é estar presente. Então, o tempo todo que eu tô aqui com vocês. Né? A hora que eu sair, eu tô ali com o Ricardo, que por sinal tá ali sentado. Tá ali, paradinho, olhando, só olhando. E é assim. E hoje, você tem algum sonho, alguma coisa que você planeja? Por exemplo, já tá vovó, a filha já tá lá morando, vai casar. Então, eu adoraria pensa falar em assim pra viver você alguma sempre coisa aqui? mega glamurosa, falar, eu tenho uns projetos. Não, mas eu deixo muito, assim, as coisas acontecerem, mas não é parada nem de braços cruzados. Então, o que eu faço, que até o que eu falo bastante e falo no livro também, eu vivo um dia de cada vez e tento fazer o meu melhor em cada dia. A cada dia eu dou tudo que eu tenho e tudo com muito amor. E as coisas acontecem. Eu fico sempre muito atenta para não deixar oportunidades passarem. Né? Algumas coisas elas acontecem porque a gente cava, faz um baita esforço, mas eu penso que as melhores coisas elas acontecem na vida da gente quando a gente faz o nosso melhor, sabe? Todo mundo fala muito da troca, né? Do você deu, você recebe, mas na verdade é isso mesmo. Se você faz bem feito, se você coloca amor em todas as coisas, você vai receber de volta. As oportunidades vêm. Né? Você vai fazendo conexões importantes. Você nunca teve vontade mais de atuar? Não, eu não me vejo atriz. Eu não me Ela vejo. começou, Eu não me vejo atriz. Eu não sei se. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu fiz quando eu tinha 19, logo depois da época que a gente tava na Globo.
ou ainda tava, tudo paralelo, eu fiz aquele fiz curso do cal. Wolf Maia. Eu fiz tablado. Eu formei na cal. Eu não fiz cal. Eu fiz uns cursos no tablado, depois eu fui fazer... Eu fui a segunda turma do Maia. Wolf Maia, que ainda era lá na Hélio Alonso. Eu fiz o E o Oficina da Wolf Globo. Maia, o curso foi interessante. E no final, era uma prova final, e o Wolf Maia, se um dia ele ouvir, ou se alguém falar isso pra ele, paciência, não... Eu vou só falar o que aconteceu mesmo e o quanto me marcou. E não foi muito bom, porque eu era uma menina, tinha 19 anos. Eu fiz uma prova final junto com o Fábio Vilaverde, e era uma cena que aí ele experimentava se a gente tinha aprendido close, super close, etc., né? E depois ele colocava os dois e ele fazia uma avaliação dos dois. E ele falou assim pra mim, você sabe que você nunca vai poder trabalhar em televisão, né? E eu me choquei, porque eu não tinha dúvida de que era tudo que eu mais amava. E eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque você tem o olho torto. Eu falei, eu tenho o olho torto? Nunca ninguém te falou? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, nada que uma maquiadora não possa corrigir. Então, depois eu vou te ensinar uns truques, que você pode passar um lápis por dentro, outro por fora, mas você tem um olho mais alto que o outro. E isso é uma assimetria gritante para televisão, então não dá para você trabalhar em televisão. Nossa. Eu fiquei muito chocada, muito chocada. E fiquei doida. Até hoje eu tô procurando muito essa assimetria gritante, porque realmente eu não vejo. Não sei se vocês conseguem ver. Não, porque desde que você falou, eu tô assim. Então, eu também. E aí, imagina eu com 19 anos me olhava assim no espelho. Ó, tô assim pra vocês. Eu falava, cadê? Tá, todo mundo tem um pouco. Eu tenho um pouco, todo mundo tem um pouco, mas é tanto assim. Aí agora que a gente conhece o Cerveró, lembra? Da Petrobras, que ele tinha um olho aqui, outro aqui. Eu vi que eu não tenho, né, gente? Então. E aí, tudo por uma referência. Mas né? aí te desestimulou? Não, então, mas aí se isso me desestimulou, aí eu acho que... Ai, não sei se eu tô certo ou errada. Aí esses dias eu fui assistir a peça de um amigão meu maravilhoso, Renato Rabelo, que eu amo. Adoro! Talentosíssimo, talentosíssimo. E o Renato, ele faz uma brincadeira em cena, que ele fala assim... Ah, eu sei, tem que entrar pra patotinha do Wolf. Aí ele brinca e fala assim, ainda bem que eu entrei. E de fato é isso, desculpa, mas você tem que ser da panelinha. E eu não sou de panelinha. Eu gosto de estar com gente que eu não precise... Ficar adulando. Eu não vou adular ninguém, eu não vou ficar devendo nada pra ninguém. E eu não quero que ninguém me faça favor também. Eu não quero... sabe assim, eu sou quem eu sou, eu sei do quanto eu sou capaz, eu sei... que eu sou uma pessoa do bem, eu quero trabalhar com gente do bem e ponto. Tem gente maravilhosa que faz televisão, que faz novela, que atua? Tem. Tem gente que não precisou adular ninguém? Tem. Mas a minha experiência não foi legal. Nossa, então te frustrou. Eu não quero Essa mais. frase que o Wolf Maia te Me falou. frustrou. Do mesmo jeito que eu falei pra você, por exemplo, Dedé Santana foi uma pessoa que me fez acreditar que existem pessoas maravilhosas na televisão, numa época que todo mundo falava assim, esse meio é podre. As pessoas falavam pra minha mãe, não deixa, muito novinha, vai se perder. E aí ele me tratava como se eu fosse uma filha, sabe assim, com preciosidade, dava bons conselhos, fazia questão de pedir pro Antônio Carlos, o motorista dele, falava assim, tá tarde, você deixa ela na casa dela, que ela é muito novinha. E eu sou grata demais, cuidados, tinha um super cuidado, né? Tinha gente que de repente não era tão legal. Não sei se é o caso desse. Não, nem sei se eu posso falar isso, se isso vai dar problema pra mim. Mas acho que não, né? Porque eu não contei nada demais. Não. Você que sabe tudo isso de lei. Não, mas coisa, eu acho que você tá desabafando o que você ouviu. É desabafo. É um desabafo porque do depois a negócio, pessoa então vai você falar fala da sua calúnia, né? vida. Calúnia não. E você sofre isso de ter pessoas que ficam haters, que ficam aí te metralhando? Graças a Deus, não. Não. Como é que você lida Zero. com essa parte de Não rede tem social, de tudo hoje? Eu não tenho, graças a Deus, nenhum hater, gente. Eu acho que isso até é raro, né? Não sei. Eu não tenho mesmo. Eu tive uma pessoa que chamava Cássia, que ela dava umas cutucadas em mim. E aí, um dia eu bloqueei. Aí ela veio, criou outras coisas, falou, você me bloqueou. Aí eu falei, porque eu não gosto do jeito que você fala comigo. Era uma verdadeira fã. Não é legal. Aqui é a minha Vazio. casa, né? O meu Instagram é meu espaço. Não quero que venha uma coisa ruim pra mim. E aí,
Eu sou desconfiada de que ela só mudou o Instagram e fez outro, porque agora de vez em quando eu sinto que é a mesma pessoa, com o mesmo nome, só que mudou um sobrenome, dá umas espetadinhas, mas já virou minha amiga, já é com carinho. Essa daí era a O única. problema é que as pessoas têm os problemas deles, não sabem resolver e tentam jogar em cima de outros, né? Mas Porque às talvez. vezes pode ser isso. É muita admiração mal resolvida, né? Mas você sabe que Então, eu torço mas esse tanto. de admiração é o problema. Admiração mal resolvida. Mas eu torço muito pelos meus telespectadores mesmo, de coração, assim. Eu quero tanto que eles sejam felizes, sabe? É muito triste o tanto de gente infeliz que tem nesse mundo, né? De tanta mulher frustrada, não por culpa delas, porque tem tanta gente talentosa e que não foi bem aproveitada, ou que não teve oportunidade, ou que foi podada, né? Eu, de fato, falei pra você, eu não me acho uma boa atriz, não porque, de repente, o Wolf Maia me deu essa podada, que eu acho que realmente eu não sou, mas tem gente que era e foi podada de outra forma, né? Isso é muito triste. Tanto relacionamento Isso acontecia abusivo. muito E no depois passado, né, desse episódio, você não tentou mais? Eu tô Ou tão não? feliz apresentadora, eu não quero também me nunca tornei mais apresentadora. fazer. Mas na Eu não época- quero nunca mais fazer. Não, porque foi tudo muito rápido. Isso tudo foi assim, ó. Eu sou toda assim, a jato. Agora eu não sou mais. Sou bem pé no chão, calminha. Já tô há tanto tempo. Bem pé no chão, calminha. Olha, gente, Camila eu não de sou ser. mais. Bem pé no chão, calminha. Eu sou calminha! Mas eu não tô tomando energético. Eu sou calminha! Não, também não. Ó, Sei não, é que não, eu mas sou assim, assim da né, mas Camila. eu digo calma assim, estável, né? Porque eu fiquei 20 anos no Shop Tour, tô 12 anos na Rede Vida. Eu tô 15, menina, mas essa é a mesma história. nessa época foi assim, eu fiz o curso, já vim pra São Paulo, já comecei a trabalhar no Shop Tour e aqui já fiquei. Eu já mudei As a coisas minha vão história, acontecer. já Não Não rapidinho. sente saudades do Rio? Eu sinto saudades de Na ter uma nossa época. praia. Não, até de hoje. Eu tenho muita saudade de Eu praia. sinto não saudade da é? nossa época lá. Daquele Você nosso sabe Rio. que ontem eu ainda tava Tem? vendo no Instagram alguma coisa. Você E eu sabe Vontade de morar lá? Eu não sei, não tá mais o nosso Rio, né? Eu fui lá outro dia, fiquei lá uns Mas dias. assim, se a gente morasse, por De exemplo... repente voltaria a ser a mesma coisa. se morasse na Barra ou no Recreio, assim, né? bem na Rua da Praia. Ontem ainda vi uma foto do Rio, parece que a gente sente até o cheiro, não é? Adoro. Eu adoro. amo o Rio de Janeiro. Maravilhoso. Eu Obrigada. amo também. Também. Eu amo o Rio de Mas eu Janeiro. tenho saudade de estar pertinho da minha família, sabe? Principalmente dos meus pais, que já estão mais velhinhos, né? É. Poder curtir. Mas eu curto muito Eles meus moram pais, no mesmo Rio? que a distância. Moram no Rio. Menina. Mas a gente se curte bastante. Assim, eu vou sempre ao Rio, eu vou pelo menos uma vez por mês. E eu falo com os meus pais todos os dias, muito, bato papo com Mande beijo. eles. Vai mandar beijo. Vou falar com certeza, eles vão ficar felizes. E com meu pai, além de falar o tempo todo, eu jogo buraco com ele todos os dias pelo celular. Sério? Ele no que Rio e legal. eu aqui em São Paulo. E ele já me ligou hoje, agora há pouco, a minha última Pra jogar ligação buraco. aqui Ai, é. que Aqui, legal. ó. Papai ligou aqui. Pô, 6h37. Aí o pai, hoje eu não vou poder jogar buraco agora. Quando eu terminar de gravar o podcast da Nani, eu te ligo e a gente joga. Porque a gente joga buraco e a gente faz campeonato, eu e ele o tempo inteiro. Quem ganha? Sempre. Ele. Sério, amiga? Ele é melhor? Qual o ele- nome? Meu pai, Elani. Elani? Ele ganha. Ele fala, ei, vai perder pra mim hoje? Tá preparada? Aí eu falo, ai, pai, hoje eu vou te dar uma surra, você vai ver. Aí ele, ele dá risada. graça. Aí ele ganha. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2. Eu tenho o Marcelo, que é mais velho, e a Flávia, que é mais nova. Meu irmão mora no Rio, os dois moram no Rio. Ai, que delícia. A família toda lá. Isso realmente faz falta. Não é? Eu acho São Paulo muito frio. Muito trabalho, né? Muito as corrido. pessoas são frias aqui. sabe que eu o sinto que eu falta, porque lá a acho? gente convidava, a gente encontrava, fazia churrasco, feijoada, fundia. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu acho que quando a gente tá na TV, acontece uma coisa muito ruim. As pessoas, elas imaginam coisas. Elas imaginam que a gente tem uma diferente. vida muito atribulada. glamourosa. Que a gente tem uma vida muito glamurosa e que a gente é rodeado de gente o tempo inteiro. E por muitas vezes eu senti muita solidão aqui. Muita falta de um churrasco, de um almoço, de um café. Durante muito tempo eu morei num condomínio que eu tinha umas amigas deliciosas, assim, de conviver. E muita gente boa, assim, que ligava e falava, desce aqui, vizinha, vem tomar um café, comer um bolo. E aí eu ia, né? Mas aí, depois que eu me mudei, eu já moro onde eu moro há 20 anos, é diferente. Então,
eu sinto falta disso, mas isso eu não sei se é São Paulo, né? Eu acho que muito porque a gente tá na TV. As pessoas, elas acham que a gente Jogam vive uma- outro mundo. Que não é uma vida normal como a de Nárnia. qualquer Não. um, né? Acham Vou pra que- Nárnia. Às Então, vezes, assim, a gente você às foi vezes não ali, é convidado pra ir numa padaria. festa, porque a pessoa fala assim, ai, vai na minha casa, Ai, minha muito casa é chique, muito na minha casa simples. Ai, não. Aí não convida, gente. Aí não convida. Pelo amor de Deus, eu quero ir na sua casa, não precisa ter nada chique. Pode ser um bolo de fubá e um café, e eu aceito. Eu aceito. E muita risada e ser feliz. Gente, e eu já tá tudo tive bem. momentos de sentir solidão, de vontade de pegava assim, sei lá, falava assim, ai, que vontade de escrever no Facebook. Gente, tô me sentindo sozinha. Alguém me convida pra tomar um café? Porque, mas vontade de amiga, sabe assim, de bater papo. Aí fala assim, poxa, mas a Nani não tava em São Paulo? Mas eu também penso, a Nani deve estar super ocupada. e Aí tá bem vem- pensou errado. Poderia ter me ligado que eu sou Então, dessas. porque a gente tem, e a gente em televisão tem esse problema. E aí junta que é uma correria, sim, né? A E é gente não mesmo. pode Porque falar as que duas não. trabalham E aí todos é- os dias ao vivo. E aí, às vezes, a pessoa liga pra gente e, coincidentemente, a gente não pode. A pessoa fala, tá vendo? Não posso chamar. vendo? Ela Não não pode podia ir mesmo. Não, nunca. amiga é assim. Amiga do CD meu. Vamos já. A gente já resolve na hora. É. Porque amiga é assim, amiga manda, me pede. Às vezes ela fala pra mim, Mila, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu Eu falo. falei que a partir de semana que vem vai ser diferente. Toda semana a gente fala isso. Não, mas você, porque é complicado que você mora longe, né? Mas a gente precisa, né? Sabe que Precisa. agora há Não é, pouco a a gente gente precisa fala. E precisa de uma coisa. Ai, gente, precisa De mulher. E Bate-papo precisa de de mulher. simplicidade. Mulher. Eu gosto de muita simplicidade. Eu gosto de encontrar amiga sem precisar me arrumar toda. Eu gosto de encontrar amiga sem ela me olhar pra ver com que roupa Com eu que tô, que roupa. sapato, que bolsa, que saco. Ai, não gosto disso. Tá à eu não vontade, gosto, eu gosto- né? eu gosto. Tá à vontade. Eu sou uma pessoa, Nani, quando eu tô na TV, eu tô lá sempre, né? Uso muito vestido, salto e tal. Mas eu, na minha vida real, eu sou uma pessoa do chinelo e do moletom, sabe assim? Eu gosto disso. Eu gosto de amiga que me ame como eu sou, assim. Eu Te gosto. amo, amiga. Pela essência, né? Ai, gente, me cansa um pouco. Pode pentear até o cabelo na rua, tá? Igual a gente fazia. Então, Né, daquela que liga com a amiga, né, amiga? Daquela que liga com a Toquinha, amiga, a Toquinha que eu ganhei. Essa aqui. Não, isso que é amizade. Essa aqui me liga achando que tá arrasando. Amiga, olha como que eu tô. A toquinha que eu ganhei pra dormir. Falar que é. Eu olhei ela com aquela toquinha rosa de Quer tirar vovozinha. isso? Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, para com esse cabelo lindo. você é casada, Cá? É. Eu sou. Ai, Jesus Cristo, o marido não pode. Não, você e Eu aí, falei isso, maravilhoso, amiga. né? Não, Aí você quer a toquinha assim, ó. Aí a gente tem mais chuveiro. aí Rosa, eu tenho essa lindo. capacidade de descer correndo assim pra Sara e falar, olha, fala que eu não tô linda. Ela fala isso. Ela fala isso. Eu falo. Aí eu falei, amiga, pelo amor de Deus, essa toquinha é broxante. Agora dizem que essa toquinha é legal, né? Pro cabelo, O cabelo não, eu não falei, arrepiar. usa quando estiver Então, sozinha. Aí eu fico nessa, funciona. acabo não usando. Ah, aí, você nunca ó, usou? que situação. Eu até... Cadê a minha falando isso? Ó, tá vendo? Tô sendo Não, cobrada mas eu ao posso vivo, usar, ué. gente. Eu tô aqui. Né? Não, mas fala, aí a gente vai ligar, seu amiga, olha. Mas a gente, e isso é bom, né? A gente saber que, poxa, tá tudo certo, a gente, a Tudo amizade pode. é isso. É pela pode. essência, Comigo pode, mas com o marido não, né? Ficar com toquinha rosa, toda de como Mas é? eu tava É linda, cetim, viu? gente, aquela Eu toquinha imagino. brilhosa. Máximo. Então, Quer que eu te ligue com a minha toquinha? Eu pode te ligo. ligar com a toquinha que eu quero ver. Nós fiquei queremos uma toquinha pro nosso curiosa. cabelo. Eu Eu quero acho que a gente pode fazer o clube da toquinha. Esse da toquinha deve ser legal. Ainda mais que a gente tem o cabelo mais rebeldezinho, deve ficar Então, ótimo, diz que deixa né? o cabelo bem bacana. Então, eu vou... Quem fez isso foi no BBB, né? Uma menina, né? Eu não sei Sim. qual delas, Foi. que ia com a toquinha, a que toquinha tava ficou com a toquinha. famosa. Eu acho que a gente vai ficar super feliz. Combinadíssimo. Vamos pro cara a cara? Vamos. Amiga, que é chegou o isso? momento agora que é é o isso? cara a cara. É o momento onde ela vai fazer perguntas bem objetivas, respostas bem diretas, bem objetivas. Tipo o jogo da verdade. Cuidado. Tipo agora, o jogo da verdade. Cuidado. Agora, esqueça aquela Camila boazinha, esqueça a toquinha dela. Esquece minha toquinha. Não é... Não, mas a gente... Sabe que antes de vir pra Camila, cá... sua toquinha não é vermelha? Não é, Porque você rosé. fica igual o Chapeuzinho Vermelho, Rosa né? É rosé, ainda. gente. É rosa de... O pior é que eu sou tão cetim. amiga dos meus seguidores também, eu gosto muito deles. É a minha turminha, sabe? Eu consegui fazer meu clubinho ali. E aí eu não tenho problema nenhum de ir lá mostrar pra todo mundo, sabe? Eu não tenho esse problema. amor. Depois, vocês Pelo fiquem amor de tranquilos que eu Dadá. mostro a toquinha pra todo mundo. Fechou. Não tem problema. Mas vamos lá. Se pudesse escolher alguém da história pra ser seu amigo, quem seria? Nelson Mandela. Por quê? Ai, eu tinha muita vontade de conversar com ele e pegar um pouquinho daquela força dele pra fazer a transformação gigante que ele fez na história.
Maravilhoso. Já visitou a casa dele? Já. Linda também. Aquela Robben Island, que dá arrepio da gente Maravilhoso. ver. É assim, maravilhoso, mas muito triste, né? Da gente Sim. ver que ele ficou, acho que 32 anos, né? Num espacinho assim. Museu do Apartheid, E a casa no ele Soweto. saiu dali com força pra mudar tudo aquilo. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, eu queria tanto. Já imaginou eu poder conversar com ele e pegar um pouco dessa força toda? Porque às vezes eu me sinto assim, ai, Cláudia, tá, você tá fazendo, mas você podia fazer mais, né? Pra mudar, pra ajudar. Um personagem de filme que queria ser. De filme. Pode ser de desenho, amiga, vai. Eu já sou Dory. Ah, olha, não é de filme. Eu tô na fase do This Is Us apaixonada pela Rebeca. E eu queria ser, mas quando ela era nova, porque depois eu achei que ela ficou uma mãe meio fria. E eu sou uma mãe mais Amorosa. assim. Mas não sei. Essa é uma que eu acho maravilhosa. Ah, eu não tô lembrando de nenhuma, assim, incrível que tenha me. O hábito mais estranho que você tem. Ai, gente, é um hábito que eu tento muito. É que quando eu amo muito, assim, eu tenho vontade de apertar o olho, assim. Apertar o olho. É um hábito que é muito estranho, né? Mas eu amo. A minha filha fala, para, tira a mão do meu olho. E eu vou lá e falo, só um pouquinho. Nossa, mãe. É o mais estranho que teve até hoje. Não, teve Duvido, umas você já outras ouviu? também. Isso, teve mais estranho que isso? Teve. O item favorito que você comprou esse ano? Ih, esse ano, o item favorito que eu comprei esse ano. Ai, meu Deus. Um presente que você se deu. Você falou assim, ó, merecia. Ai, gente, não tem, assim, um big presente que eu tenha me dado esse ano, não. Ah, uma viagem, pode ser? Pode. Ou é um Pode. item? Pode. Pode. Então, esse ano eu me dei uma viagem que eu queria muito para Maldivas, assim, bem tipo, uau, lua de mel, 30 anos de casada. Então, eu fiz isso, eu me dei de presente. Não fui sozinha, fui com o Ricardo, obviamente. Óbvio, né? Claro, Viveram né? uma lua de mel dos sonhos, assim. Foi? Uma segunda lua de mel? Foi. Não voltou E grávida aí, não, né, amiga? aí foi Hã? tranquilo, Não voltou grávida né? não, né? Não posso mais ficar grávida, Não né? Porque eu já enjoou, sou menopausada, não ficou graças a dormindo. Deus. A Cláudia Raia com 55. Não, gente, mas Então, é uma coisa, né? Deus abençoe da cabeça aos pés, porque que coragem, né? coragem, né? Eu sou apaixonada pelos meus filhos, mas tá muito bom ser vó. Me basta. O Bernardo dorme lá com eles. De vez em quando, se eles quiserem, pode até dormir na minha casa. Ainda não aconteceu porque ele é bebezinho, mas Daqui a pouco vai. assim, filho não. Um defeito. Ah, eu falo demais. Eu falo coisa que eu não devo, né? Pode falar o que Pode quiser. falar. Pior crítica que já recebeu. Ah, eu acho que é do olho torto. Do olho Do- torto. do- Né? O que tira seu sono. Preocupação com os meus filhos quando tem alguma coisa assim que não tá bem resolvido. Maior medo. Maior medo. Não tenho medo de nada. Eu não tenho medo, gente. Não. Não tenho medo de morrer, não tenho medo de envelhecer, não tenho medo de perder as pessoas que eu amo, porque eu sei que isso vai acontecer. Não tenho medo. Não, Isso, não uma mulher tenho sem medo. medo. Só amor. Destemida. Sou destemida. Profissão que jamais teria. Ai, qualquer uma de funcionária assim que fica só carimbando. Não. Nada de rotina. Nada de Não, leve. eu gosto de rotina. Mas imagina eu e o papel. Sem Não, eu gosto de pessoas. gente, né? Podia até ser atendente do lugar que dá o carimbinho pra pessoa ir embora. Mas eu ia falar, oi, Tem que bom tá conversando, dia, "Oi, tudo bom bem? Nossa, bonito seu brinco. Ai, gostei da cor da sua camisa. Eu ia ser dessas. Qual a sua maior paixão? Atualmente, meu neto. Viu como você disse que ser vó é melhor que ser mãe? É. Tá apaixonada, já esqueceu o filho, tá vendo? Já. Perdoaria uma traição? Perdoaria. Já foi traída? Nunca. Já que traiu? eu saiba, não. Não também. Nem jovem? Não. Quando a gente fala, a gente não fala do quando- casamento. Não, né? é quando você tá jovenzinha, assim, de namoro. Não, eu já comecei a namorar um praticamente terminando do outro. Vai, vamos pensar que se pudesse ser uma traição. Não,
não era traição, não. Era, você tá namorando. Era aquele que você pede um tempo quando você tá namorando. Tempo, que você pretexto tem... pra quem quer terminar e não sabe dizer Isso, sabe como, assim, né? você não tem coragem de terminar, Tá você fala assim, eu, vamos dar um coitado, tempo, há aí 1000 você anos começa atrás. com outro e termina de vez. Alguém que você é fã e ninguém sabe. Que eu sou fã e ninguém sabe. Fora a Rebeca. Para a Rebeca, a Julia Roberts, sou fã também, ninguém sabe. Ai, eu acho ela tão maravilhosa, aquela mulher. Ai, não sei, gente. Ai, Roberto Carlos, nunca fui ver um show dele. Sério? Tem Você que ir. acredita? Ai, eu já fui. Nunca Maravilhoso. vi. Nunca Nunca ganhei também. rosa, tirei foto, fiz Mas tudo aí que me tinha falaram direito. que ele tá mal criado agora com as fãs. Não, foi com uma pessoa só. Tá Um bom. episódio. Então não vou Porque generalizar. aquele rei, ele combinou que cantaria a música, todo mundo sabe a hora de cantar. Ele tinha avisado que na X música era para as pessoas vir. A pessoa veio antes. Ele estava E cantando você a não música. sabe, ele fez um Entendeu? show agora aqui no Royal Palm Plaza, agora em setembro, e eu cheguei a comprar o final de semana no hotel, e aí o Ricardo operou a coluna e eu não pude ir. Pois é. Ai, vai sim, mas vai ver o show do Não rei. sei, Mas eu Maravilhoso. ainda vai ter saber. outra oportunidade. Eu tenho a rosa, fiz um quadro, tirei foto, fiz tudo. Ai, que coisa linda, mas eu sei todas as músicas dele. Então vai que você vai adorar, você vai cantar do início ao fim. Se você fosse pro Largados e Pelados, qual objeto levaria? Aquela bolsa de cobrir a periquita, né? A bolsa da periquita? Ai, gente, tem que levar um... Aquela bolsa a gente ganha? Ganha. Tá, então tá, a bolsa vai ficar lá. Então tem que levar um objeto. Um objeto. Putz, grila, eu não iria pra esse negócio nem Nunca. Nunca, nem pintada de ouro. Não. Mas sem minha se eu meia, não. tivesse que levar um objeto... Pode ser um boné. A touquinha. Um boné, não, A um boné. Meu Deus, o boné. Não, eu vou de boné porque eu não gosto de ficar com o rosto ardendo. Ai, meu Boné. Deus. Boné. Você tá lá precisando comer, precisando Mas de não- peraí, mas é um matar bicho pra objeto. comer. Miga, é sua defesa, sua vida. Você Ah, tá eu largada e podia levar pelada. uma faca? Não, Ai, agora você já gente. levou um boné, nem vem. Ah, tá bom, porque eu não vou nesse Agora você negócio. foi com o boné e deixou a faca. Mas também... ai, Dois, não quero. não dá dois pra ela, né? Ela pode levar dois. Lá pode ser, você coloca um aqui. Tá bom, então bom. eu vou levar um boné Pra e uma... você um Mas largado e então. pelado são dois. Então Você eu vou tem que levar só um boné e uma faca. Um boné e uma faca. Boné e uma faca. Vai ficar linda pelada, ela toda comida, sem lugar O que pra você dormir. ia levar? Um Eu? repelente? Eu não. Eu levaria Minha meia. uma faca. Ah. E eu acho que eu levaria um isqueiro. E a Lívia, que tá ali, cadê? Levaria um livro. Ai, eu adoraria levar um livro. Não ia, Lívia? Não, porque seria bem mais fácil, né? Ficar lá o tempo que é necessário com um livro. Amiga, não dá. Tem bicho solto, tem tudo. Entendeu, Cobra, Lívia? leão. Olha, tem pode me pedião de convidar pra chão. tudo nessa vida. Eu falei que eu não tenho medo, mas não é medo, não. Eu não tenho nenhuma Eu vontade não tenho de ficar lá. essas empolgação também de sentar aventura, não. com o bumbum naquele chão sujo, cheio de negócio me pinicando, um monte de bicho me comendo. Não, não quero, não. Amiga, eu não tenho essas fantasias também, não. Não? Não tem nada pra adrenalina. E reality, participaria? Você sabe que teve uma época que eu queria muito fazer aquele troca de famílias? Porque eu acho que aquilo deve ser uma experiência muito enriquecedora. De você perceber como a sua família é funcional perto daquela que você acha que é melhor que a sua. Porque todo mundo fica achando que a grama do vizinho é mais verde, né? E eu acho aquele programa muito, muito interessante, que faz com que as pessoas percebam que elas têm tanta coisa e não dão valor. E aí, quando elas vão para outra casa, elas percebem isso. Eu acho isso demais. Eu iria, mas o Ricardo não toparia. Porque eu já perguntei pra ele, ele falou, de jeito nenhum. Ele não toparia que você fosse? Nem que fosse uma outra pessoa lá pra casa, pra mandar na casa. Não, ele não toparia. E outro reality? Não. Tipo, Fazenda. um Big Brother, uma fazenda. Fazenda. Se eu não tivesse fazendo o programa ao vivo, tudo bem, eu iria. Não teria problema nenhum. Presente mais estranho que já recebeu? Não sou boa de guardar essas coisas, gente. Não sei, eu acho que uma buchinha de banho, um esfregãozinho assim. Que eu achei estranho ganhar isso de presente. Ah, Será que a acho pessoa massa. me achou... Sujinha. Pessoa que marcou a sua vida? Olha, eu vou falar uma coisa que parece até que é tipo, é politicamente correto, quer agradar a todos, mas de fato não é. Camila, todo mundo que passou pela minha vida deixou um pouquinho mesmo de si, sabe? De verdade mesmo. Isso eu sinto desde que eu sou muito nova.
Eu me lembro que quando eu estava na escola, eu era novinha, acho que eu tinha uns 15 anos, eu pensava assim, quando eu ficar bem velhinha, com 30 anos, eu imaginava isso. Eu vou fazer uma festa e nessa festa eu vou convidar todo mundo que eu conheço, que já passou pela minha vida. E na lista, na minha cabeça, naquela época, que eu era novinha, eu pensava que eu ia convidar a 1º de setembro, que era a moça que fazia a limpeza, porque eu adorava o jeito que ela limpava a escola cantando. Eu queria convidar o professor de história, porque ele era muito sábio, ele tinha uma boa didática. Eu queria convidar uma mulher que me vendeu um bolinho de aipim na porta da minha escola, da primeira escola que eu estudei, e ela me vendeu fiado, custava 1 cruzeiro na época, era uma nota verde. E ela me vendeu fiado porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, depois de um tempo, quando eu juntei minhas moedinhas para pagar, ela falou, não é nada, filha, fica para você. E aí ela não quis receber de jeito nenhum. Então, assim, eu me lembro dessas pessoas, essas pessoas, elas estão no meu coração. E aí, todas as que passaram pela minha vida, de verdade, sabe? Eu já estava lembrando, a gente estava falando de época de Trapalhões. Nossa, eu me lembro com muita saudade do Irã Lima, né? Do Lafon, que também é uma pessoa tão... Dedé e... Zacarias. Aí depois eu tive tantas outras pessoas importantes, tanta gente que... Uma coisinha que fala pra gente que a gente nunca mais esquece, né? Que fica. Então, seria injusto, assim, eu falar de uma pessoa. Eu sou muito grata mesmo a todas as pessoas que passaram pela minha vida. Profissionalmente falando, o meu ex-chefe, que foi o Galeb, que eu aprendi muito com ele, uma pessoa incrível. Eu tenho uma admiração enorme por ele, um profissional muito visionário. O meu chefe atual, que é o Neto, que é uma graça de pessoa. Eu tenho um chefe que ele passa todos os dias na empresa e ele vai praticamente de funcionário a funcionário e pergunta, você tá feliz? Porque o importante para ele é saber se a pessoa tá feliz, sabe? Eu acho tão bonito isso. Então, é difícil falar de uma pessoa. Sou muito grata. São várias. E se um pedido ao gênio da lâmpada? Ai, queria que meus pais vivessem eternamente, para eu não desperdiçar nenhum tempinho sem eles, sabe, na vida, porque é muito gostoso ter os dois comigo. Meu pai falava para mim quando eu era pequenininha assim, eu sou imortal! E eu queria que eles fossem imortais. E se fosse o seu último dia de vida, o que você faria? Ai, eu queria juntar todo mundo... Assim, igual a gente tá aqui, mas sabe, todo mundo que eu amo, não ia caber num lugar, mas eu queria ficar juntinho, assim, abraçadinho. Eu queria que fosse meu último dia de vida com bastante abraço, assim, bem, bem juntinho, muito amor. Ah, que delícia. E para finalizar, o seu maior objetivo nesse momento? Meu maior objetivo... Olha o livro. Tô doida pra ler já. O meu. Lançamento dia 27, na Alameda Lorena. Já recebeu antes, 1501. Privilégio. O lançamento vai ser na Livraria da Vila, da Alameda Lorena. A partir das 5 horas da tarde eu vou estar lá. E esse meu objetivo primeiro agora, que é fazer esse lançamento bem gostoso, receber as pessoas que gostam do meu trabalho, os meus amigos, poder dar um abraço gostoso, tirar foto, isso é um objetivo profissional de curto prazo. O objetivo é continuar fazendo o meu programa da melhor forma possível e ser a melhor avó desse planeta pro Qual Bernardo. é o dia, qual o horário? Dia 27 é o lançamento do livro. Dia 27 de setembro, Livraria da Vila. Agora, vocês podem me assistir todos os dias, do 12h30 às 2h30, na Rede Vida. E é isso. Canal. Todos os dias. Rede Vida. Porque Cada lugar tanto lugar, né? Em todos Falando em canal. Borel. Falando em canal. Vamos a lá. partir deste programa, e já com todas as redes que nós estamos, né? YouTube, as redes aí de podcast que vocês mais gostarem, que pode escolher entre todas elas. Nós também temos um canal novinho feito para todos. Aqui, então, a partir do programa de hoje, vocês podem assistir diretamente a programação no nosso próprio canal, né, parceiro? elastv.com. Parabéns, coisa maravilhosa. Inaugurado oficialmente. Parabéns. É um bebê ainda tem aí todo um
trajeto a percorrer, ainda alguns detalhes. Mas que já máximo, né? nasceu, É muito filho. lindo. Parimos juntas. Parimos mais um. Nós Parabéns. já somos mãe de alguns. Parabéns. Não é, a gente tem que fazer isso. O Muito mundo não legal. volta a ser aquele mundo que a gente viveu 30, 40 anos atrás. Agora é digital, não adianta. É isso mesmo. Essa é a informática. Nós trabalhamos, você sabe, nós gostamos de gente, de trabalho. Essa gosta de computador. Então tá certo. Tá Ela certo. fica com o computador e eu fico com gente. Pronto. isso. Essa é a parceria E a gente perfeita. soma, né? A gente soma e o canal vai fazer com que a gente some com cada vez pessoas mais brilhantes que têm a ensinar, que gostam de dar o recado, que gostam de, em cada mensagem, estar acrescentando na vida de todos. Esse é o nosso objetivo. Certo, maravilhosa. Vamos falar? Agradecer? Vamos falar dos nossos Pode comer bastante, amiga, patrocinadores. tudo Gente, você, ó. só coisas gostosas, né? Canela e Cacau, que tá com a gente aqui pela primeira vez. Canela e Que Cacau, seja siga no muito Insta. bem-vinda. Primeiro de muitas vezes. O Aisô, Queijos. Adoro Minas Gerais. E A Loris Cake mandou bombons pra gente de morango também. Obrigada. Dinastia, Camila com também. os nossos energéticos. Dinastia, que adoro. tem show Preciso no ir. sábado. De quem? Show no sábado do Caju e Castanha. Animadíssimo. Simone, É muito, eles são muito São legais, né? maravilhosos. muito legal. Eles Vai ser são um show. divertidos. Tem blitz no dia 15. Vamos, amiga, vamos estar Vamos lá. ver, Vamos vamos ver. Vamos ver. Já 15. Blitz dia 15. E eles têm uma agenda bem aquecida. Todos os finais de semana tem atrações maravilhosas. E pra encontrar você nas redes sociais? Camila Silveira Oficial. Cláudia Como é bom? Tenório Oficial. Nani Venâncio Oficial. Programa Nossa, como a cheio. gente é oficial, né, Gente, gente? muito Nós oficial. somos mulheres oficiais. Tá Sejam aí um oficiais sonho. Adoraria também. ter só Cláudia Tenório, mas já foi alguém na minha frente. Não. Foi, né? Então Por isso eu tô precisei Mas- ser Cláudia Tenório Mas Oficial. seja oficial que tá tudo certo. Oficial melhor. E elastv.com.com.br. elastv.com.br. Depois a gente tira o BR e a gente deixa pro mundo. Né? Tem dessas, né? Você sabe. Gente, obrigada pelo carinho, amiga. Obrigada, Olha, Nani. Adorei. Você sabe o quanto eu te amo? Obrigada, cara. Muito Obrigada. sucesso. Te conhecer. Muito sucesso, muito sucesso. Muito Foi obrigada. E agora já obrigada. sabe, café, bolo de fubá, a gente tá pronto. É só me chamar, gente. É só também, ligar tá? também. Então, Nada de de só não de tem ligar em um combinadíssimo. dia. Não. A gente não Combinado. fica sozinha, não, bem. Porque não tem Fechado. espaço pra ninguém ficar sozinha. Gente, pra você que tá em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração, 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz, muita luz pra todo mundo. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, tchau.